esse... Oi. Eu ia te pedir para começar de novo para eu poder gravar, por favor. Claro. Eu esqueci. Gravando? Então, vamos lá. As duas localidades, né, são duas localidades norte-americanas, com a presença aí de megafauna. São dois sítios paleontológicos com fósseis muito bem preservados e com uma abundância de fósseis, sendo que os tar pits estão localizados aqui na Dakota do Sul e Rancho La Brea aqui na cidade de Los Angeles. Então, aqui Hot Springs, o nome da cidadezinha, e aqui é um bairro em Los Angeles. Então, para a gente ter uma ideia, esse site, né, o Mamute Site, ele tem basicamente ocorrência de mamutes. Então, até a década de 80, início da década de 80, eram mais de 30 esqueletos completos encontrados. Pelas informações, quando eu visitei com a Denise, eles falavam aí mais de 70 esqueletos já encontrados até 2017. Então, localizado em Hot Springs, na Dakota do Sul, é um centro de pesquisas aí por essa quantidade de mamutes fósseis, né? Referência, a gente tem uma concentração muito grande de mamute num único local, diferente de outras localidades que a gente tem aí diversos fósseis mais espalhados e não tão completos como esse do Mamute Site. Então, aqui está o link do museu. E esse local, ele abriga uma exposição, abriga a escavação, recebe programas de voluntários, né, para participar das escavações, de alunos de graduação, alunos de segundo grau, que podem fazer uns programas de férias, tanto, na verdade, no Mamute como La Brea tem essa possibilidade de auxiliar os pesquisadores nessa escavação. Então, esse site do Mamute, ele é interessante, porque lá em junho de 74, o proprietário da área, ele resolveu fazer uma terraplenagem para fazer construção de casas. E durante esse processo, numa colina suave, a hora que passou o trator, a lâmina do trator acertou um material e o tratorista desceu para dar uma olhada, porque era um material branco, uma coloração completamente diferente do sedimento em volta. Aquilo chamou atenção, ele foi dar uma olhadinha. Quando ele começou a investigação daquilo que ele tinha tocado, raspado, era uma presa de mamute que tinha mais ou menos 2 metros de comprimento. Então, esse proprietário, ele entrou em contato aí com 4 universidades, 3 da Dakota do Sul e uma de Nebraska, e não houve interesse dos pesquisadores naquele material encontrado. Aí, esse operador de trator tinha um filho que tinha acabado de fazer umas disciplinas ali de geologia e arqueologia, mostrou esse material para ele, e ele, então, esse menino, entrou em contato com um antigo professor e convidou para ir até o local. E o interessante é que esse professor estava trabalhando justamente com escavação de mamutes no Arizona. Então, local lá que tinha até os mamutes que tinham sido caçados por hominídeos primitivos, né? Então, ele foi lá fazer uma visita e, olhando por cima, onde tinha passado o trator, ele constatou que tinha ali pelo menos ossos de 6 mamutes. E daí, em 1975, começaram as escavações, e no fim desse ano, o proprietário fez uma doação dos 14 acres daquela propriedade, então nasceu o Mamute Site de Hot Springs. Então, essa entrada da área do museu, que é junto à área de escavação, e aqui, então, a gente começa a dar uma olhadinha naquilo que aparece. Aqui o elefante moderno, só para a gente ter uma ideia, as diferentes espécies de mamute, a principal que ocorre lá, esse é o mamute maior. A geologia, ela é muito interessante, porque a formação do mamute, ele está associado com uma fonte de água quente, então há uma dissolução de brechas, aí houve um colapso e criou-se ali um lago de água quente. Então, em volta, crescia a grama, os mamutes, num período um pouco mais frio, chegavam para se alimentar, escorregavam e caíam dentro dessa lagoa de água quente e ali morriam, e
então foram preservados. É claro que a primeira fase, logo no colapso para a formação dessa lagoa, a gente tem um depósito de talos, que escorrega ali e eventualmente chega até o centro do depósito. Essa área dessa lagoa, ela tem um formato oval de mais ou menos 25 por 50 metros. Estudos com base nos fósseis, não dos mamutes, mas moluscos principalmente, microfósseis também, sugerem que a água tinha uma temperatura que oscilava entre 35 e 38 graus, chegando no máximo aí a 47. Então, primeiro esse depósito de talos, depois uma sedimentação mais fina, um ritmito, de uma areia fina com um siltito, um argilito, né, o que dá, então, essa condição excepcional para a preservação desses fósseis. E o que é engraçado é essa quantidade de animal que chegava ali. Então, provavelmente, tinham condições muito favoráveis para o desenvolvimento da vegetação nas margens, o que levava, então, esses bichos a tentar se alimentar por lá. Então, aqui, só para a gente ter uma ideia, a localização aqui de todo o município, né, de Hot Springs e os diferentes tipos de rocha, desde aquela porção do depósito de talos até o material mais fino. Aqui, então, o site de uma maneira geral. Ele está bem preservado, a gente tem um prédio que abriga toda a área de escavação, e o curioso aqui é que não houve retirada dos fósseis ao longo das escavações. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, tem uma presa de mamute, encontrou a presa, aquilo que está para baixo é rocha, ela está apoiada, não houve retirada para eventualmente procurar outros fósseis abaixo daquele fóssil inicialmente encontrado. Então, vista de um lado, vista do outro lado, material mais fino, cada saídência dessa daqui que a gente está vendo, plataforma dessa daqui, a gente tem um osso, né? E aqui o sedimento está lá levemente curvado, vamos colocar assim, uma laminação plano paralelo, eventualmente alguns planos com laminação cruzada, do sedimento fino, né, aquela intercalação de silt com argila. Nessa porção que aqui está, a gente não consegue ver o material mais grosso. Sondagens aqui mostram que tem mais ou menos 50 a 70 metros de espessura, variando em determinados pontos. E aqui, então, a gente pode observar essa preservação espetacular desses fósseis, né? Aqui um ramo mandibular, um molar, né? Aqui outra parte da mandíbula. Vou passar mais rápido por essas fotos. Então, mais uma vez, diversos ossos. Contraste do osso em relação à própria fossilização não ajuda muito a visualização, mas diversos ossos aqui espalhados. Presas para tudo quanto é lado desses mamutes. Aqui também mandíbulas. Esqueletos completos com parte de fêmur, né? Aqui, nesse ponto 7, um detalhe, parte do fêmur ainda, parte de úmero, outro fêmur para o lado de cá. Toda a bacia parece estar aqui ainda preservada, ainda em escavação, começaram a aparecer alguns ossos. Mais um detalhe de ossos menores, e justamente a parte da preservação, os ossos estão muito bem preservados, algum, claro, fraturado, mas pouca coisa em relação a outros depósitos que são conhecidos desses mamutes. Mais uma vez aqui, presas, a área está em escavação, e quando da visita também tinha gente aqui, então tem uma parte de material de trena, celular, outras coisas aqui que pode ajudar quando a gente der um zoom nesses locais. Mais uma vez aqui, fêmur, presas, e aqui tem um crânio, na verdade, que vai aparecer numa outra vista. Mandíbula completa, aqui com os dois grandes molares. Então, algumas mandíbulas, elas estão com os molares voltados para cima, outras elas estão com os molares voltados para baixo, e justamente isso daí ajudou na reconstituição de vários desses
organismos, uma vez que não retiraram esses fósseis do local. Aqui, a parte de coluna, junto com a parte da pelvis. E aqui, para a gente ter uma ideia, né, dessa quantidade de ossos espalhados. Aqui um esqueleto basicamente completo, aqui várias outras presas, então parte do esqueleto está para baixo, mas segundo o administrador, não vão escavar embaixo aqui para tentar recuperar alguma coisa. O que ele acha, o que ele espera é manter esse museu como se fosse o site propriamente dito mesmo, né? A gente tem uma exposição ao lado aqui, mas essa região manter os fósseis sem retirar do local, e daí vai chegar um momento em que vão parar as atividades de pesquisa aqui, né? Eventualmente procurando nos arredores para ver se acha mais alguma coisa, mas a princípio nada foi encontrado. Então existe uma passarela lateral aqui onde a gente dá a volta no site, e aqui uma passarela central que a gente consegue então olhar os dois lados, né? E daí ver o principal, o maior mamute que já foi encontrado por lá. Detalhe daquela parte onde estava o equipamento daquela senhora que estava escavando, mais uma vez em cima do esqueleto completo, né? Então, esse material, ele tem revelado uma quantidade aí de pólen, esporos, que tem ajudado aí na datação e na reconstituição desse paleoambiente aqui. Existem também aquela história por conta da água quente, desenvolvimento aqui de uma fauna característica de moluscos endêmicas da região, o que ajuda também nessa reconstituição e eventuais comparações para aquela história lá da temperatura da água nesse local. Aqui mais uma presa, então, inteira, bem formada e bem preservada, perto, principalmente quando a gente compara com aqueles restos de mamutes da Sibéria. Mais uma mandíbula, outra presa aqui do lado, outros ossos maiores e, eventualmente, aquela coleta de material mais fino. Aqui, finalmente, um crânio, né, inteiro, então, a parte das presas, e aqui toda a caixa craniana do animal. Graças a esse material bem preservado, foi possível os pesquisadores desenvolverem técnicas de escaneamento 3D, e daí reconstituição de como era o cérebro desse organismo. Isso a gente vai ver também lá em Labrea, principalmente com o tigre de dentes de sabre. Então, um cérebro, de certa forma, grande, né, por conta do tamanho do animal, e até a vascularização disso daí, do cérebro, é possível graças a essa excelente preservação, vamos colocar assim. Uma vista da parte de cima, mais um crânio aqui, um crânio aqui, e aqui embaixo tem mais um que está virado. As presas estão para o lado de cá, então o crânio está inclinado. Aqui tem um esqueleto completo. Então aqui tem um indivíduo, para cá tem outro indivíduo, e esse daqui é o maior de todos que já foi encontrado lá. A parte do esqueleto, bacia, né? Toda a pelvis, aí alguma coisa das costelas, os húmeros e também os fêmures estão separados aqui, e o que é mais interessante é justamente isso, muito desse material está articulado, não tinha um predador dentro dessas águas que pudesse desarticular uma pata ou levar um osso para algum outro local, né? Então, pouca movimentação desses animais, é claro que uma vez que ele morreu, estava no fundo, se caísse um outro, ele poderia estar pisoteando para tentar sair do local e daí quebrar ou separar alguma coisa desses ossos, mas na grande maioria eles estão bem articulados. Aqui, mais uma vista daquela do crânio lá na parte de cima, tem um outro aqui, né? Tem outro crânio aqui, tem mais um crânio aqui. Então, essa quantidade de mamute nessa região mostra a importância realmente desse local em termos de busca por alimentação ou refúgio, ou o que quer que seja, nesses termos, para que daí sim eles pudessem cair nesse local e serem, então, preservados. Esse aqui é o maior
crânio de todos, o que está lá na porção superficial, e particularmente, eu acho uma pena que eles não retirem todo o esqueleto daqui para fazer uma reconstituição. Existem reconstituições lá no local com base em vários ossos isolados, não um único esqueleto, e sim nesse escanerização 3D de todo o material que está aqui, e daí sim, eventualmente rebatendo um osso ou outro, do lado direito ou lado esquerdo, para poder fazer as réplicas aí em resina. Quando nós conversamos lá com o curador, existem, então, se alguém tiver interesse, tem lá vértebra, tem presa, tem crânio, tem molar, tem fêmur, tem húmero, e em moldes, e eles fornecem esses moldes. Nem lembro qual era o custo, mas existe parte desse material, parte dessas réplicas, à venda no site. Mais uma vez aqui, essa quantidade de presas, né, que a gente tem preservados, então aqui pelo menos 4, pelo menos 2 indivíduos, se a gente pensar no par, né, uma outra vista desse mesmo local, com esse material preservado das presas. Em relação aos mamutes, talvez as presas e os molares são, e claro, a estrutura do corpo do animal, o que mais chama a atenção, né? Mas principalmente essas presas que a gente tem aqui, desde indivíduos mais juvenis até os indivíduos adultos. Então, varia bastante de tamanho, umas mais retas, outras mais curvadas, e essas mais curvadas, claro, mostrando aí indivíduos mais velhos. Então, crânio escondido aqui, uma parte dele à mostra, uma presa também à mostra, e toda a parte do sedimento fino, onde está inserido esse depósito. Então, lembrando, claro, que essa preservação só é possível por conta também dessa sedimentação desse material fininho. O esqueleto completo aqui. Outras presas, e daí aqui vocês podem observar, e aqui tem algo bem interessante, um recorte que foi feito nessa presa aqui, justamente para auxiliar nas datações, e as datações colocam aí idades de mais ou menos 26 mil anos, e as datações do sedimento com base aí em pólens, esporos, mostram que a sedimentação foi extremamente rápida, em coisa de 300 a 400 anos, essa depressão gerada, né, ela foi completamente preenchida, e na reconstituição que tinha lá, as fotos no museu, no final disso a gente teria mamutes andando por cima do sedimento, né, então uma área que foi reflorestada com o passar dos anos e simplesmente sepultou esse conjunto aí. Então, várias dessas presas e alguns ossos lá tinham esse pequeno recorte para coleta de material para análise aí, e eventualmente também as tentativas de análise de DNA. Sabe que tem pesquisas, não exatamente nesse local, mas alguns cientistas tentam trazer esse animal à vida, usando como base o nosso elefante moderno, né? O indiano, se não me engano, é o maior deles, então estão tentando inserir um pouquinho do DNA desses animais e tentar trazê-lo à vida. Claro que tem um debate enorme em relação a isso aí, em termos de ética e tal, e se isso também é viável e se é possível. Mas existem pesquisas sendo realizadas nesse sentido. Aqui mais um outro crânio, né? E várias presas, então aqui a gente tem pelo menos 2 indivíduos juntos, né, mostrando essa grande riqueza desses organismos, e aí a pesquisadora, no caso, fazendo ali a remoção de determinadas camadas de sedimento, e todo esse material ele é raspado bem devagarzinho, como se fosse uma escavação arqueológica mesmo, não uma paleontológica, mas sim uma escavação arqueológica, retira o sedimento, faz uma triagem e tenta fazer aí as diversas datações possíveis com base não só nos ossos, mas sim com outros micro-organismos aqui associados. Em termos de rocha, a litologia ela é esse ritmito, né? É bem monótona, né? Mas as condições da água quente e desse sedimento fino que fizeram com que a gente tivesse, então, esse site fantástico
guardando essa quantidade absurda de mamute. Então, aí, mais uma mandíbula para o lado de cá, no caso, completa, ela está trincada aqui, mas completa, os 2 molares, a junção, onde vai dar articulação no crânio, né? Detalhe, nesse ponto 8, nós temos aí presas bem desenvolvidas, muito grandes, e os ossos maciços, né, e colunares, que dão sustentação desse animal. Detalhe desse ponto 9 aqui. Então, a mandíbula está aqui, essa peça. Então, num detalhe dela aqui, onde dá para a gente ver esses molares. Molares desse tipo foram encontrados aqui no Brasil, na região de Rondônia, tá? Mas completamente desarticulados, a gente não tem uma preservação como essa daqui. Mais uma quantidade de ossos aí, então isso dando a volta, no ponto 10, esse ponto também tem datação, existe um artigo da década de 80 que trata de vários desses locais, mas isso aqui é um pouco mais recente, né? E para a gente ter uma ideia, aqui atrás a gente tem outros organismos que alguns ossos foram encontrados, né, mas não temos organismos completos. Então, basicamente, o que é encontrado aqui, mamute, mas apareceu alguma coisa de paleolhama, apareceu camelos, apareceu alguma coisa de ursos, que eventualmente o urso aparecia ali para predar um animal ou outro que estivesse ali agonizando, né? Mas nada assim de esqueletos completos desses animais. Mais uma mandíbula, nesse caso, com os molares expostos, né, então, e aqui os molares estão para baixo, tá? Então, outra mandíbula, o que mostra para a gente como esses ossos são robustos, então, animal realmente de grande porte, e aqui já na exposição fora do site, né, onde a gente tem alguma coisa que está ali, os principais ossos. Então, tem o crânio, tem as presas, tem as mandíbulas. Esse aqui é o principal, o primeiro, lá em cima, um dos primeiros a serem escavados, talvez o crânio mais completo que esteja lá no site. Dá para ver aqui que a gente já tem outro indivíduo, tem outro molar para o lado de cá, mas provavelmente tudo desse animal está associado a esse conjunto de ossos aqui e alguma coisa que está um pouco mais para baixo. E aí uma reconstituição, né, de um desses mamutes. Apesar de ter essa quantidade de mais ou menos 60 esqueletos, quase todos completos, não foram retirados, como eu disse anteriormente. Então, a hora que a gente caminha em volta na passarela, existem alguns esqueletos montados para ter uma ideia, né? E aquele painel que eu mostrei lá no começo, com os tamanhos dos diferentes animais, para que a gente possa ter uma ideia das dimensões e daí sim pensar em como ele estaria vivendo naquele ambiente, o porquê que ele procurou esse local, como ele morreu, provavelmente afogado. Na verdade, o bicho tenta sair do local, fica exausto e daí sim vai ao fundo, né, e acaba morrendo afogado. A gente tem exemplos não do mesmo tipo de fossilização, mas essa história de você ter um organismo inteiro muito bem preservado, que o Cartelli achou aqui, se não me engano, em Minas Gerais, no fundo de uma caverna, né, cheia d'água, lá você tinha uma preservação também, a preguiça caiu lá dentro, provavelmente por uma clarabóia, quebrou uma pata, alguma coisa, não conseguiu sair, morreu, então o bicho está inteirinho lá, acho que falta três ossos, alguma coisa assim, esse do Brasil. Esses daqui, a gente chega a ter organismos 100% do esqueleto preservado, né? Com uma grande vantagem, não há necessidade de sacrificar, por exemplo, as costelas, que são ossos que dão muito pouca informação, e quando a gente está fazendo uma escavação de dinossauro ou outro organismo, são os ossos que não são preservados. Se precisar quebrar, não tem grandes problemas em quebrar as costelas. Nesse caso aqui, não, porque o organismo não está sendo retirado, então ele fica completamente preservado. E aqui, só para a gente ter uma ideia, esse é um painel que tem lá também, mostrando, né, a distribuição dos proboscídeos no mundo inteiro. Então, nós temos aí mamutes, mastodontes, os elefantes modernos, e assim vai.
Então, muito comuns, né, na parte aí da América do Norte, comuns lá na parte da Sibéria, também na Europa, alguma coisa na África. Acho que o único local que não tem é justamente aqui na Austrália, né? E as localidades aqui no Brasil. Então, temos alguma coisa aí em Minas Gerais, tem alguma coisa aí Bahia, falta alguns dados, né, para que a gente atualize. Parte do Acre e Rondônia também tem esse tipo de informação. Existe um grupo de pesquisa só na parte dos proboscídeos, e com mapas atualizados, e inclusive sítios arqueológicos onde tiveram interações desses mamutes com o ser humano. No caso, encontro de ossos com marcas de corte e marcas de predação, né? Mas principalmente a parte de caça do humano primitivo, aqui na América do Norte, associado àquele povo Clovis. E aí só 2 comentários, né, da Mônica, que é uma preparadora lá do museu, e do professor lá da Alemanha, falando, né, que esses mamutes estão extintos, né? Então, a gente preservando esses restos que a gente tem é uma maneira, claro, da gente manter esses animais, e principalmente que esse site específico, a gente tem uma quantidade de informação por conta desse processo de fossilização único, que faz com que a gente tenha um tesouro ali que pode ajudar a compreender muito sobre a vida desses animais. Quando eu conversei com o curador, ele falou, inclusive, de pesquisas com base na dieta desses animais. Algumas coisas que eles estão encontrando ali, eles estavam tentando reconstituir como era a dieta desses bichos. Então, com isso, a gente termina essa parte do mamute e vamos lá para a labreia. Labreia, particularmente, foi um dos locais que, quando a gente foi aos Estados Unidos, eu falei para a Denise, olha, eu gostaria muito de visitar a Labreia, porque durante as minhas aulas de paleontologia, foi um local que me chamou muita atenção, e eu pensei, né, putz, será que eu vou conseguir visitar esse local um dia? E daí tivemos a oportunidade de estar lá na região, e esticamos até Los Angeles para conhecer os Tar Pits de La Brea. Então, está localizado num bairro lá em Los Angeles, o site está aqui embaixo, tanto o Mamute Site como os Tar Pits, por conta da pandemia, eles não estão tendo visitação, então se vocês entrarem no site hoje, vocês vão ver lá que as atividades estão suspensas, da mesma maneira que o Mamute Site La Brea tem os programas que recebe estudantes de 2º grau, estudantes de universidade, pesquisadores voluntários, os dois também têm um esquema de financiamento do local com programas de escavação voluntária, então é coisa aí de 600, 700 dólares por semana que você gasta e tem direito a escavar. É claro que todo o material não pode sair de lá, né? Mas dessa maneira desenvolve e colabora com essa pesquisa. Então, Labrea é um negócio interessante, ele vem aí do espanhol, né, de uma tradução que fala aí do betume, fala aí do piche, o brejo, a lagoa com esse material, uma mistura desse betume com água. Então, esse betume, ele aflorou lá na região há dezenas de milhares de anos, tinham vários desses lagos, e com a perda de voláteis, esse material vai ficando cada vez mais pegajoso, mais sólido, entre aspas, né? E daí sim, formando então grandes lagoas, onde os animais eventualmente chegavam lá para tomar água, então esse material estava em subsuperfície, chovia, ficava uma camada de água por cima, por não misturar, né, já que tinha um material um pouco mais resistente na parte de baixo, eventualmente umas manchas desse óleo no meio da água, o animal ia tomar água, ou ia comer alguma coisa de vegetação que estava em volta, ficava preso, nisso então chegavam os predadores. As datações indicam uma idade de mais ou menos 30 mil anos, associados aí à última era do gelo. Agora, o que é interessante aqui em Labrea
é que se toda a região estava completamente afetada pelas geleiras, os estudos a partir de microfósseis, insetos, plantas e grãos de pólen mostra que ali era um local com clima mais ameno, um clima mais úmido dentro da bacia de Los Angeles durante esse período glacial. Então, a exploração desse betume, ela começa no final aí de 1800, e grandes buracos foram abertos lá. Existe uma rocha geradora dentro da bacia, e essa rocha geradora, ou gerou, na verdade, alguns campos com esse óleo e também gás, e o gás escapa de tempos em tempos. Então, na verdade, se a gente ficar observando uma das lagoas na entrada do museu, a gente consegue observar essas bolhas de metano que está escapando, né? E no início aí de 1900 tiveram as primeiras escavações, começou os trabalhos de pesquisa. Aí, entre a década de 40 e 50, já começaram a montar os esqueletos que foram encontrados ao longo dos anos, né? E daí tiveram aí diversas reconstituições de como deveria ser o paleoambiente, como deveria ser a interação desses animais lá. O que é interessante em Labréia é que quase a grande, ou melhor, a grande maioria daquilo que é encontrado são organismos predadores. Então, existem aí algumas teorias para isso, depois a gente conversa mais para frente. Mas, naquela região de cerca de aí 100 sítios, 100 lagoas, 100 poços que pudessem ter esse betume, o de número 91, ele continua em atividade, ele tem uma parte exposta, né, com vidro, claro, porque não ficar caindo água por conta da chuva, e que ele é regularmente, então, explorado, escavado, apenas 2 meses por ano, durante o verão. Então, olhando aqui, essa aqui é uma entrada da região de Labréia. O museu ocupa, todo o parque ocupa mais ou menos um quarteirão, e aqui a gente tem, então, o tal do Lake Pit. Aqui, a mistura daquela água com aquele óleo, com aquele betume. Então, aqui é só uma reconstituição de como deveria acontecer. O organismo ficava preso ali, o bicho ficava preso e, na tentativa de sair, se afundava um pouco mais, e alguns predadores, então, se aproveitavam e vinham se alimentar desse bicho que estava ali agonizando, já que ele não conseguia sair do lugar. Então, cercado, né? Não dá para chegar. E aqui, então, dá para perceber o estouro dessas bolhas dos gases que estão vindo das rochas lá de baixo. Então, aqui só um detalhe dessa lagoa. A água, para o lado de cá, não tão misturada com esse óleo, na verdade não mistura, né? Mas aqui só para a gente ver essas diversas manchas desse betume que está saindo daquela porção dessas rochas aí armazenadoras embaixo. Então chega na superfície, degrada e forma aí as verdadeiras lagoas. Parte dessas lagoas são encontradas nos Estados Unidos e tem alguns bons registros também na Polônia. E aqui o PIT 91. Então, aqui dá para a gente ter uma ideia daquilo que é encontrado, né? Foram aí, mais ou menos, 73, não esqueletos completos, mas indivíduos de tigres de dente de sabre, 56 lobos, tem aí também bisão, cavalo, camelos e assim por diante. Então, uma vista geral desse local. Aqui embaixo, dividido em quadrículas, onde ocorre essa escavação. Então, claro, o trabalho aqui ele não é muito legal, porque você está misturado nesse piche, nesse betume o tempo inteiro, mas devagar vai raspando o sedimento, vai retirando parte dessa água com o betume e sim encontrando, então, os diversos fósseis. Divisão por quadrícula aí mais fácil para identificar e para mostrar o registro de como está o esqueleto desse animal, a distribuição desses ossos e depois, claro, guardar para estudos tafonômicos. Aqui a entrada do museu, e aqui em cima algo bem interessante, porque a gente tem uma reconstituição num painel gigante aqui, né, com os diversos organismos que lá habitavam e como deveria ser o paleoambiente daquele lugar.
E aqui dentro, então, os esqueletos. Então, muito esqueleto completo. Nesse caso, a coloração dos ossos, ela tem essa cor caramelo, marrom característica por conta da impregnação do betume, então ossos bem diferentes lá do mamute site, né, em termos de coloração, mas algo assim muito bem preservado. Muito bem preservado, ausência de decompositores, né, o soterramento afundava ali rapidamente, e dessa maneira a gente tem os esqueletos bem guardados. Outros animais, então aqui felinos, dá para ver pela dentição, outra vista do mesmo, cavalos, parente das onças, no primeiro plano aqui, né? E aqui o tigre de dente de sabre, que acho que é o organismo, o animal mais abundante em Labrea. A vista do tigre de dente de sabre. O tigre de dente de sabre da Califórnia. E daí aqui do lado, aquilo que eu tinha falado para vocês da reconstituição do crânio não, perdão, do cérebro. Então, aqui, uma vez que tenha essa quantidade, dá para fazer uma tomografia e chegar, né, numa impressão aí em 3D de como era esse cérebro, e daí estudos mostram aí as áreas associadas aí ao bicho cheirar, locomoção, né, a visão e assim por diante. Temos registros do tigre de dente de sabre aqui na América do Sul também, inclusive aqui no estado de São Paulo. Aí o parente lá das onças, né? Lembrando só que enquanto a América do Sul estava isolada da América do Norte, a gente não tinha felino aqui na América do Sul. Então, os felinos, eles vieram uma vez que houve essa conexão da América do Sul via América Central, Istmo do Panamá, e daí fizeram uma festa na nossa fauna, e principalmente esse animal, né, o tigre de dente de sabre, foi um dos grandes predadores que a gente teve. Nosso maior predador aqui era uma ave gigante, o Phororhacos, tem uma réplica dela aí no Instituto de Geociências, essa réplica vem aí da bacia de Taubaté. As onças, outros carnívoros aqui, mamute, também, e interessante que parece que tem uma única espécie, não, são 3 espécies, parece, de mamute. Então, grandes herbívoros, mamutes, a gente tem os camelídeos aqui, tem bois almiscarados, outra vista desse mesmo display. E uma das coisas mais fascinantes que tem lá, Brea, a foto não vai ajudar muito, perdão, mas são aves. O reflexo do vidro não ajuda muito. Então, águias, falcões, condores, o esqueleto completo da ave aqui, a reconstituição de como deveria ser esse organismo. Então, aqui um outro exemplo, né, do condor gigante, e aqui o peru da Califórnia. Então, aves, além disso, insetos também preservados e também vegetação. O bisão, preguiça gigante. Aqui, para a gente ter uma ideia, os organismos mais abundantes em Labrea. Em relação aos carnívoros, né? Lobo, tigre de dente de sabre, urso, o leão e o parente lá das onças, um guepardo, por exemplo. Em relação aos herbívoros, né? O bisão, o camelo, o cavalo, os cervos, as cabras e uma lista daquilo que foi encontrado até o momento em Labrea. Então, muito diferente do mamute site, que a gente tem alguma coisa muito monótona em relação à preservação dos mamutes, né? Provavelmente o clima ali não ajudava para que a gente tivesse uma quantidade muito grande de organismos para serem preservados. Em Labrea, por conta desse clima mais ameno durante a glaciação, 3 espécies de insetos, um primata e um hominídeo primitivo, é uma mulher de 9.000 anos de idade, único registro, morcego, uma espécie, edentata 3, roedores 11, carnívoros, né, a maior quantidade, 19 espécies diferentes, 3 proboscide, então os parentes dos mamutes, lagomorfa, os coelhos, 3 espécies diferentes,
E daí os com cascos, né? 7 espécies de Artiodactyla e 3 de Perissodactyla. Eu acho que era isso. Aqui tem o site para vocês fazerem a inscrição e solicitarem aí os seus certificados. Muito obrigado e estou aberto aqui agora às perguntas para que a gente possa discutir um pouquinho mais sobre esses dois sites. Obrigada, Carlos, pelas muitas informações super interessantes aí. Tem a Michele perguntou qual a idade desse fóssil, mas eu acho que ela estava falando dos primeiros que você mostrou. No Mamute Site, eles têm aí mais ou menos 26 mil anos. Tá. Que é O Anelli tinha perguntado se acharam restos humanos e logo depois você falou de Labréia. Labréia, sim. Lá em cima, sem chance. Lá não apareceu nada, né? Além de, basicamente, mamute. Bom, se alguém quiser abrir o microfone e falar também, fiquem à vontade. Cristine está dizendo aqui que mais um lugar para visitar. São tantos, né, no mundo que a gente tem que Nós não conseguimos visitar, foi o Monumento do Dinossauro. Esse daí eu acho que parece ser muito interessante também. Tem uma quantidade grande tem um paredão exposto, né? Uma quantidade grande de fósseis lá. Mas o Mamute Site, ele foi assim uma surpresa muito agradável, que foi a indicação do professor Udim, que nos recebeu lá na universidade e falou, olha, se vocês vão para esse lado, não deixem de visitar o Mamute Site. E realmente é um local, assim, espetacular, espetacular. Labré era sonho de graduação conhecer, então quando o Bertini começou a falar e mostrar a Labréia como era, eu falei, putz, esse aqui é um lugar que eu ainda gostaria de conhecer. E a preservação em si, ela é fantástica, né? Então, não é algo assim que não tem a idade dos fósseis que eu estudo, é muito mais recente, o meu interesse são nos peixes paleozoicos, mas é um depósito extraordinário. Se alguém um dia tiver passando por lá, vai visitar Labréia, que olha, não vi nada assim em termos dessa quantidade de fóssil bem preservado em nenhum outro local no mundo, né? A gente tem aí vários bons depósitos, até na Chapada do Araripe e tal, mas esses organismos que você tem lá, eles montados em 3 dimensões, vamos colocar assim, você vê o bicho inteiro, né? Então é algo assim bem diferente. É uma pena que o mamute eles não retiraram os organismos para fazer uma mesma exposição desse tipo. Mas entendo a preocupação deles em não tirar e preservar esses animais lá, né? Sim. Bom, alguém quer falar alguma coisa, uma pergunta? Apareceu aqui Sim. na tela para mim o Luiz falando da história dos predadores serem mais comuns. Então, o Luiz, eles falam lá em duas possibilidades, as duas em relação ao organismo preso, como, por exemplo, um mamute, por ser o fato de ser um animal muito grande, que você teria aí não só um indivíduo predando, mas uma quantidade muito grande de indivíduos em cima dessa carcaça, né? E outra possibilidade em relação à caça na região, ainda no organismo preso agonizando, tem muito lobo. Então, fala desse lance do lobo caçar em matilha, né? Então, daí você não ter apenas um indivíduo se alimentando daquele organismo, mais vários. É claro que tem várias espécies, são 16 espécies de carnívoro lá associados, né? Mas a quantidade de esqueletos de carnívoro, ela é muito maior em relação aos esqueletos de herbívoro, e eles acreditam nessas duas possibilidades. Tem aqui uma pergunta também do Raulindo Neto.
Como anda a discussão sobre a extinção da megafauna americana? Indícios mais fortes sobre a influência da evolução dos sapiens? Olha, isso aí é bem interessante, porque são poucos os registros de sítios arqueológicos com a predação. Então, nesse site que trata dos mamutes, que eu tinha comentado, eles têm uma lista lá, acho que são 100 e poucos sítios arqueológicos, parece que 10 deles têm registro de ossos cortados ou quebrados, alguma coisa desse tipo. Então, a história do homem realmente como principal agente da extinção da megafauna, principalmente nos Estados Unidos, alguns pesquisadores estão deixando um pouquinho de lado. Agora, o que realmente aconteceu, complicado. O Anelli tinha feito uma pergunta antes, se tem DNA em Labreia. Não vi nada lá, nenhuma notícia, e com quem eu conversei lá em termos de pesquisa, não falaram, não comentaram absolutamente nada. Eu não sei se a própria impregnação do óleo ali, talvez não favoreça alguma coisa, mas talvez pelo fato de ter os ossos bem preservados, retirar uma parte interna aí, talvez facilitassem achar alguma coisa, né? Não sei como estão essas pesquisas lá não, Luiz. Certo. A Andrea perguntou também qual a profundidade presumida desse sítio, qual a profundidade já escavada, de Labreia, que ela está falando. Olha, Labreia, eu não sei te dizer a profundidade. Essa lagoa que aparece, como ela foi escavada para retirar o betume, aí no final de 1800, eu acho que ela chegava aí uns 50 metros, mais ou menos, né, e está cheia d'água. Agora, esses poços, igual o 91, eu acho que ele está ali já a uns 10, 15 metros de profundidade de escavação, e ninguém fala, né? Não tem nada dizendo até quanto eles vão poder chegar. Eu não sei, os outros estão todos fechados, acho que esse aí é o único, e daí tem que fazer toda uma parte de estabilização das paredes para que não caia nada desse material, né? A Cristina está perguntando onde ficam os sítios dos dinossauros. O dinossauro, se não me engano, é no Wyoming. A gente teve bem pertinho lá, quando fomos visitar o Devil's Tower, que é outro lugar, assim, fantástico. Mas como estava no inverno, a gente não foi mais para frente por causa das rodovias fechadas e tal, e daí a gente foi para outros lados, acabou não voltando para aquela região, não deu mais certo. Ou a Wyoming ou até no Colorado, mas tem mais de um. Mas se você fizer digitar aí no Google, né, o monumento dos dinossauros, vai aparecer rapidinho. Tem outra pergunta aqui para você. O Eivorta Martins Júnior está perguntando que você comentou algo sobre a rocha geradora no segundo sítio, que essa rocha geraria o betume? Isso, geraria óleo, né? E daí, no caso, não teve ali uma armadilha que segurasse esse óleo lá embaixo, o óleo veio à superfície, né? E daí ele começa a degradar. Então é assim, Glória, o Eivor conhece bem essa história de óleo, porque os pais dele, assim como os meus, são aposentados lá da Petrobras em São Mateus do Sul. O Eivor é um colega de infância. E daí, esse lance do betume a gente via muito nesse folheiro Iratina. Mas lá no caso, né, a gente não tinha nenhum local assim, porque o Irati já estava aflorando, né? Então esse material, se chegasse também na superfície, degradaria completamente. Só uma associação em termos de geologia que dá para a gente fazer aqui, no estado de São Paulo a gente tem aquele arenito Anhembi, né? Que você tem lá um pouco de óleo. Aquele lá seria um tipo de um tar sand, e esse de Labré é um tar pit, onde você tem o betume aflorando realmente. No caso ali do arenito, ele está impregnando aquela rocha, né? Sim. Oh, agora as perguntas acabaram. Ele está dizendo que tem que ter a palestra do Devil's Tower. Aí, isso já não é comigo. Denise, sugestão para você, ó, falar do Devil's Tower. Bom, se alguém quiser falar mais alguma coisa, nós estamos à disposição. Se não, eu agradeço aqui ao Carlos. Se você quiser falar mais alguma coisa, Carlos, muito bacana esses dois lugares.
Olha, tem muita coisa, né, que a Denise está pedindo aqui para eu colocar de novo o site do certificado. Então, aqui vai. Eu vou colar aqui de novo também no chat, tá? Mas uma das coisas, assim, Aqui, ó. e não tem jeito, né? Você entra num local desse aí, começa a ver os diferentes esqueletos e começa a babar, né? Então, logo no começo aqui, quando eu estava conversando com a Glória, eu até expliquei, a gente perdeu muitas fotos de lá com a atualização do Windows. Eu perdi todos os meus arquivos do desktop, a Denise também. Então, tinha outras imagens que até de outros ângulos, né? Mas a gente começa a tirar 200, 300 fotos do mesmo animal em ângulos diferentes para poder visualizar vários detalhes, né? Então, às vezes, igual ela falou, pô, mas você não tem uma foto de todo o galpão? Eu falei, não tenho. O galpão era o que menos me interessava, o que interessava era o bicho que estava ali aparecendo, né? E Labréia foi a mesma coisa. O final da exposição de Labréia, ele tem um painel com a evolução do surgimento do universo, formação do universo, formação da Terra, evolução da vida da Terra, que é fantástico. Eu até tenho uma foto ou outra ali, mas não dava para pegar a parede inteira, tinha que fazer uma montagem, não ficou legal. Então, é assim, cada um nessas visitas vai para um olhar, né, mais voltado para aquilo que trabalha. Então, na parte da paleontologia, o fóssil ali era o que me fazia babar nesses dois depósitos. Igual quando a gente chegou lá nos Estados Unidos, passamos por Chicago, fui ver o Tiranossauro Sul lá no Field Museum. Então, na primeira vez que eu fui, eu estava lá olhando o dinossauro, babando embaixo do dinossauro, contando o osso e tal, e veio um guia do museu falando, você sabia que isso é um tiranossauro? Eu falei, que legal. Aí ele deu 2 passos para trás. Daqui a pouco chegou de novo falando, você sabia que esse bicho viveu no Cretáceo? Eu falei, tá. Eu acho que lá pela 10ª pergunta, eu falei, pelo amor de Deus, eu sou um paleontólogo, deixa eu olhar o bicho com calma. E daí sim, eu tenho milhares de fotos desse animal, né, sobre alguns detalhes que me interessavam. Pô, eu queria ver como é que era a articulação da mandíbula, queria ver como é que era tal vértebra, assim vai. Então, cada um visitando vai tirar outros aspectos, mas se estiverem nessa região, na Dakota do Sul, acho que é mais difícil alguém estar lá no meio para visitar, mas se tiver em Los Angeles, não deixe de visitar os Tar Pits, porque é um negócio único, único realmente. Caiu. Caiu? Estão me ouvindo? Oi? Oi? Agora sim. E daí, assim, ó, eu estou escutando a escada aqui em casa, está descendo a Luísa. A Luísa foi uma que sentou na entrada de Labré e ficou naquela, eu não quero ver museu nenhum. Eu não quero ver a exposição. Daí, a hora que entrou em Labré, ficou assim, dentro do museu, ficou fascinado. Né? Então, essa história desses animais pré-históricos realmente é algo fantástico. A curiosidade, né, desperta a curiosidade de muita gente. E Labréia, ela tem um depósito muito interessante que, além de animais extintos, também tem animais viventes até os dias de hoje, né? Então, claro, viventes até os dias de hoje. Então, dá para fazer uma comparação de como eram esses bichos, se já houve algum tipo de especiação, o que aconteceu com a evolução desses animais nos últimos 26 mil anos, né? 30 mil anos. Então, isso aí é bem interessante. Então, além do fóssil, a gente tem organismos que ainda estão por lá, né, naquelas regiões. Arthur, se você estiver por lá, vá visitar realmente, porque vale a pena. E daí a gente cai naquela, né? O turismo geológico, às vezes, ele é mais interessante do que o turismo comum. Tá certo que você pode olhar a geologia em tudo quanto é canto, né?
vai para a praia, você vai para a montanha, no turismo, você também tá vendo coisas diferentes. Ok. Bom, Carlos, a gente agradece, então, em nome da Comissão de Cultura e Extensão, tua palestra, foi ótima. Espero que você tenha outras ideias de palestras para a gente em outros lugares que você tenha visitado, que a gente adorou, foi ótimo. Obrigada a Eu que todos. agradeço a possibilidade de estar passando aí um pouquinho para vocês, né? Claro, de uma maneira muito rápida, sem os detalhes de geologia, mas para a gente poder ver essas fotos dos fósseis. Agradeço o convite, Glória. Okay. E em Obrigada. outra oportunidade, se puder colaborar, vamos lá. Oi, Tereza. Oi, Tereza. Todos, então, agradeço pela participação e daqui a 15 dias a gente tem outra. Ok. Vamos falar daqui a 15 dias sobre o Equador, os vulcões do Equador. Tereza. Tchau, gente. Legal. Muito obrigada. Tchau, gente. Boa Valeu. noite. Abraços. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau. Rômulo, tudo bem? Quanto tempo? Seu microfone está desligado. Denise, você quer parar de gravar? Ou eu paro aqui? Interrompi.